Fala, meus queridos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 15ª aula da playlist PM do Estado de São Paulo com a FGV. Nessa aula, eu dou sequência à correção do simulado que eu iniciei na aula anterior, tá? Na descrição deste vídeo, eu também deixarei para vocês link de playlists completas envolvendo teoria e exercícios sobre regra de três, proporção e probabilidades. Beleza, galera? Uma outra coisa importante, tá? Que você dê um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do tio Carlinhos. Beleza, galera? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então à nossa aula 15, tá? Dando sequência aí à correção do nosso simulado. Aqui na questão 6, na questão 2024. André está reformando sua casa. Como parte da reforma, 3 pintores levaram 1 hora e 30 minutos para pintar uma parede de 18 metros quadrados. Ainda falta pintar outra parede de 24 metros quadrados. Como a obra está atrasada, André quer que a outra parede seja pintada em 1 hora. Considerando que essa pintura ocorra na mesma proporção da outra parede, com relação ao número de pintores necessários para pintar determinada área de parede em determinado tempo. O número de pintores necessário para atingir a meta desejada é... Gente, olha, um probleminha clássico aí, né? De regra de 3 composta, tá? Então, só lembrando aqui, que eu vou ter que estar trabalhando tudo em minutos, que 1 hora e 30 minutos, né? 1 hora são 60 minutos, mais 30 minutos corresponde a 90 minutos, tá? Vamos trabalhar tudo aqui com minutos. 1 hora e 30 corresponde a 90 minutos. Então, eu tenho pintores, né? Regrinha de 3 compostas. Pintores, eu tenho o tempo, que eu vou indicar aqui por T, tá? E tenho a área a ser pintada, que eu vou indicar aqui por A. Então, olha, 3 pintores gastam 90 minutos para pintar 18 metros quadrados de parede. X pintores vão levar, eu quero que eles pintem isso em 1 hora. 1 hora são 60 minutos. Vão gastar 60 minutos para pintar quantos metros quadrados? 24. Montamos aqui as proporções, então a regrinha de 3 composta, o macete é deixar a proporção que está a nossa incógnita à esquerda da igualdade e comparar com as outras duas, tá? Então, 3 sobre x, né? 3 está para x, assim como. Agora, vamos ver se está diretamente ou inversamente proporcional o tempo com o número de pintores. Isso é fundamental, né? Se eu diminuir o tempo para fazer o serviço, eu tenho que aumentar a quantidade de pintores para poder realizar esse serviço, né? Então, o tempo está inversamente proporcional ao número de pintores. Então, no vez de colocar 90 sobre 60, na hora de eu montar a proporção aqui, eu coloco 60 sobre 90. Tá? Então, eu tenho que inverter, porque se eu diminuo o tempo, eu tenho que aumentar a quantidade de trabalhadores ali. Multiplicado pela outra proporção. Olha. Vamos comparar a outra agora. Olha, se eu aumentar aqui a área, eu vou ter que aumentar o número de pintores para realizar o serviço, né? Então, está diretamente proporcional à área, o número de pintores. Então, 18 está para 24. Vamos ver o que dá para simplificar, para facilitar aqui para a gente. Olha, o 60 e o 90 dá para dividir por 30 e por 30, tá?
Então, 60 dividido por 30 dá 2, 90 dividido por 30 dá 3. Dá para simplificar aqui também o 18 com 24, tá? Dá para dividir por 6 e por 6, hein? 18 por 6 dá 3, 24 por 6 vai dar 4, aí. Tá? Facilita a continha. Então, agora nós multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominadora. Então, 3 sobre x será igual, multiplicando o numerador, 6 sobre 12. Tá? Daria até para simplificar aqui de novo, mas não vou simplificar. Cruzando aqui, então, a multiplicação vai dar 6x igual a 36. 6 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 6. Então, precisaria de 6 pintores. Ok? Alternativa D de dado. Então, um exercício bem tranquilinho aí de regra de 3 composta. O que tem que tomar cuidado, que tem que comparar a proporção que está a nossa incógnita com as outras para ver se está diretamente ou inversamente proporcional. Show? Vamos lá para a questão 7. Bem, questão 7, prova 2024 também. Uma turma do terceiro ano do ensino médio possui 40 estudantes, dos quais 16 são meninas e 24 são meninos. Uma professora da turma realizou uma enquete para saber se os estudantes preferiam as disciplinas de ciências exatas ou de ciências humanas. Todos os estudantes da turma responderam à enquete, indicando uma única dentre essas duas opções. Então, ele falou ou prefere exatas ou prefere humanas. Não tem estudante que prefere as duas. Do total de meninas da turma, 3/8 disseram preferir ciências humanas e as demais afirmaram preferir ciências exatas. Já do total de meninos, 1/4 responderam que prefere ciências exatas e os demais declararam preferência por ciências humanas. Segundo essa enquete, assinale a fração do total de estudantes da turma, né, que preferem ciências exatas. Então, tem que ver a quantidade de meninas que preferem ciências exatas e a quantidade de meninos que preferem ciências exatas, né? Somar e ver a fração em relação ao total de alunos. Olha, vamos começar a esquematizar o nosso probleminha aqui, tá? Meninas, ok? Eu tenho um total de 16 meninas. 16 meninas aqui. Deste total de 16, está dizendo que 3/8 delas preferem ciências humanas. Então, 3/8 de 16. 3/8 de 16, como é que eu vou calcular isso? Olha, multiplico 3/8 por 16. Por ser aqui uma multiplicação, já posso simplificar aqui para facilitar. 16 com 8. Posso fazer isso? Posso. Por ser multiplicação. Se fosse soma, subtração, não. Tá? Então, 16 por 8 dá 2. Multiplicando 3 vezes 2 dá 6. Então, eu tenho 6 meninas que preferem ciências humanas. Tá? Humanas. Olha, se 6 prefere ciências humanas de um total de 16, então 10, né, lá? 10 vão preferir ciências exatas, ok? Então tá aí, ó. Vamos lá para os meninos agora. Os meninos, eu tenho um total de quanto? De 24 meninos. Está dizendo que 1/4 deles, né, ó, 1/4 preferem ciências exatas. Então, 1/4 de 24. Hein? Então, seria 1/4 multiplicado por 24. Aqui também dá para a gente simplificar o 4. O 24 com 4 dá 6. 1 vezes 6 dá 6. Então, tem 6 meninos que preferem exatas, que é o que eu estou querendo saber, a quantidade aí de exatas em relação ao total. Então, olha, eu tenho 6 meninos, 10 meninas.
Então, tem um total que prefere exatas de 16 alunos, tá? Então, 16 sobre 40, porque é sobre o total de estudantes, ó. Aqui está bem claro, dizendo a fração dos que preferem exatas em relação ao total. Então, prefere exatas, tenho 10 meninas mais 6 meninos, 16, no total de 40 estudantes. Dá para simplificar aqui por 8 e por 8 o máximo possível a nossa fração, tá? Então, 16 por 8 dá 2, 40 por 8 dá 5, 2 quintos. Resposta alternativa B de bom, B de bola, tá? Então, era um probleminha aqui envolvendo proporção. Beleza, galera? Tá? Também bem tranquilo aí. Vamos lá para a questão 8. Bem, vamos lá, questão 8. Tá? Aqui é a questão 8. Por defeito de fabricação, uma moeda, ao ser lançada, apresenta diferentes probabilidades para os resultados cara e coroa. Sabe-se, no lançamento dessa moeda, o resultado coroa é 3 vezes mais provável que o resultado cara. Caso a moeda seja lançada 2 vezes em sequência, a probabilidade de que se obtenham resultados distintos nos 2 lançamentos é. Então, gente, olha, eu vou fazer 2 lançamentos, tá? E quero que tenha resultados distintos. Então, pode ser coroa no primeiro, cara no segundo, ou cara no primeiro, coroa no segundo, tá? Então, primeiramente, vamos calcular a probabilidade de ocorrer cara e coroa. Coroa, eu vou indicar a probabilidade por C. E cara, eu vou indicar a probabilidade de ocorrer cara por K. Então, coroa, está dizendo que a probabilidade de ocorrer coroa é 3 vezes mais provável que o resultado cara. Então, coroa é 3 vezes K. E se eu somar a probabilidade de ocorrer coroa mais a probabilidade de ocorrer cara, tem que dar 100%. Ou seja, lembrando que 100% em decimal é igual a 1. Tá? Então, eu vou calcular agora a probabilidade de ocorrer cada uma separadamente. Então, aqui eu vou manter um sisteminha. No lugar do coroa, eu vou colocar 3K. Então, 3K mais K terá que ser igual a 1. Daqui eu vou tirar que 4K é igual a 1. Então, a probabilidade de ocorrer cara é 1/4. A probabilidade de ocorrer coroa é 3K. 3 vezes 1/4. Então, 3 vezes 1/4 vai dar 3/4. Beleza? Então, tá aqui, ó. Probabilidade individual de ocorrer coroa e cara. Bem, o que está dizendo? Que eu vou fazer 2 lançamentos. Então, pode ser probabilidade de ocorrer coroa no primeiro e cara no segundo, ou cara no primeiro lançamento e coroa no segundo. Essas são as probabilidades. Como eu vou fazer 2 lançamentos em sequência, seria multiplicação de probabilidades, tá? Então, olha, coroa no primeiro, 3/4, multiplicado por cara no segundo, 1/4. A palavra ou quer dizer a união de probabilidades, ou seja, soma de probabilidades, mais cara no primeiro, que seria 1/4, multiplicado por coroa no segundo, que é igual a 3/4. Multiplicando 3/4 por 1/4, multiplico numerador com numerador, denominador com denominador, vai dar 3 sobre 16 avos. Mais 1/4 multiplicado por 3/4 também vai dar 3 sobre 16 avos. Soma de frações com denominadores iguais, eu mantenho o denominador, que é o 16, somo os numeradores, 3 mais 3, 6. Dá para simplificar aqui a fração, tá?
Por quanto? Por 2 e por 2. 6 por 2 dá 3. 16 por 2 dá 8. Então, a probabilidade, 3/8. Resposta alternativa C de Carlinhos, tá? Então, era um exercício envolvendo aí probabilidades, tá? E envolvendo multiplicação de probabilidades. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Um link sobre uma playlist completíssima sobre probabilidades, do básico ao avançado. Aprofundar mais neste assunto, assista essas aulas. Beleza, galera? Vamos lá para a próxima questão. Bem, questão 9. Abel, Breno e Célio possuem uma pequena empresa e trabalham juntos no mesmo escritório. Certo dia, os três estiveram na empresa, permanecendo no escritório por tempos diferentes. Abel chegou às 7 horas e 50 minutos, ficou no escritório por 7 horas e 20 minutos. Breno chegou às 7h30, ficou no escritório por 7 horas. Célio ficou, cuidado que aqui tem uma pegadinha, hein, tá? Ficou no escritório por 7 horas e 15 minutos, saindo às 15h20. Ele não chegou às 7h15, cuidado aqui. Ele ficou por 7 horas e 15 minutos, saindo às 15h20. O período de tempo em que os três ficaram juntos no escritório foi de... Gente, nós temos que ver quando que os três chegaram juntos, né? Ou seja, o tempo em que os três chegaram juntos lá no escritório, ou seja, estiveram no início, né, de tempo. Vamos montar aqui, então, uma tabelinha. Eu vou pôr aqui Abel, então vamos ver no início que eles estavam juntos, Breno e Célio, tá? Então vamos ver aqui, ó. Chegou e saiu. Olha, o Abel, ele chegou às 7 horas e 50 minutos. E ele ficou no escritório por 7 horas e 20 minutos. Então dá 7h50, vamos somar aqui, 7h50, mais 7 horas e 20 minutos, vamos ver que hora que ele saiu. Somando os minutos, 50 mais 20 dá 70. Somando as horas, 7 mais 7 dá 14. Só que 70 minutos corresponde a 1 hora e 10 minutos. Eu vou tirar 60 minutos aqui do 70, que vai corresponder a 1 hora, tá? Então seria às 15 horas e 10 minutos o horário que ele saiu. Tiro 60 minutos dos 70. Então ele saiu às 15h10. O Breno, ele chegou às 7h30. Correto? E ficou no escritório por 7 horas. Então, mais 7 horas. Então, ele chegou às 7h30. Mais 7 horas. Então, ele saiu às 14 horas e 30 minutos. 14 horas e 30 minutos o Breno saiu. O Célio, ele saiu às 15h20. Então, ele saiu às 15 horas e 20 minutos. Eu tenho o horário que ele saiu, eu não tenho horário de chegada dele. Eu sei que ele ficou no escritório por 7 horas e 15 minutos. Então, para saber o horário que ele chegou, eu pego o horário que ele saiu, que é 15 horas e 20 minutos, e tiro do tempo que ele permaneceu no escritório, que foi 7 horas e 15 minutos. Vou subtrair. Então, 20 menos 15 dá 5. 15 menos 7 dá 8. Então, ele chegou às 8 horas e 5 minutos. 8 horas e 5 minutos. Tá? Então, olha, os três estariam de início no escritório, os três juntos,
teria que ser a partir das 8 horas e 5 minutos, que foi o horário que o Célio chegou, que foi o último a chegar no escritório. Depois, eu tenho aqui que o Breno saiu às 14 horas e 30 minutos. Então, o primeiro a sair foi o Breno, às 14 horas e 30 minutos. Então, os três permaneceriam juntos durante todo este tempo. Ou seja, quando o primeiro chegou, o primeiro chegou não, o último chegou e o primeiro que saiu. Então, agora é só fazer a subtração. Ó. Estavam até às 14h30, os três juntos, e estariam juntos de início a partir das 8 horas e 5 minutos. Então, eu vou subtrair de 8 horas e 5 minutos, para ver o tempo que os três permaneceram juntos. 30 menos 5 vai dar 25. 14 menos 8 vai dar 6. 6 horas e 25 minutos foi o tempo em que os três permaneceram juntos no escritório. Resposta alternativa B de bom, B de bola, tá? Então, aqui eu estou com um probleminha envolvendo, tá, unidades de medidas, ou seja, operações com unidades de medidas de tempo. Beleza, galera? Então, tá aí, olha. Vamos para a próxima questão. Bem, aqui na questão 10, então, um número inteiro positivo ímpar maior que 200 e menor que 300 é tal que a soma dos seus algarismos é 14. Se a diferença entre o algarismo das unidades e o algarismo das centenas é igual ao algarismo das dezenas, então esse número, ao ser dividido por 13, deixa resto. Então vamos lá, gente. Eu sei que este número tem 3 algarismos. Então ele vai ter que ter centena, dezena e unidade. Olha, centena, dezena e unidade. Como ele é maior que 200 e menor que 300, na centena, gente, não tem outro algarismo para ser que não seja o 2. Tá? Então, tem que ser o 2 aqui na centena. Na dezena eu não sei, na unidade eu não sei. Eu sei que se eu somar os 3, vamos marcar essa primeira equaçãozinha aqui, tem que dar 14. Então, o 2 mais o algarismo da dezena mais o algarismo da unidade tem que dar 14, se eu somar esses 3 algarismos. Então, dezena mais unidade tem que ser igual a 12. Tá? Passo o 2 que está somando, subtraindo o 14. Bem, a outra informação está dizendo o seguinte, que a diferença entre os algarismos das unidades e o algarismo das centenas, então, diferença, unidade com centena, ó, o da unidade menos o da centena, que é 2, é igual ao algarismo da dezena. Então, terá que ser igual a quem? A D, tá? Vamos arrumar essa equação. O D está somando, passo para a esquerda da igualdade subtraindo, então vai ficar menos D mais U. O 2 que estava subtraindo, passo para a direita da igualdade somando, vai dar 2. Então, caí aqui num sistema, tá? Vamos determinar os algarismos da dezena e da unidade para a gente poder determinar o nosso número. Aqui dá para somar direto as equações que vai cancelar o algarismo da dezena. Mais D menos D, tá? Vai cancelar. U mais U vai dar 2U. E 12 mais 2 dá 14. Então, cancelou, vai dar 2U igual a 14. O U igual a 7. E tá certo mesmo, porque tem que ser um número ímpar aqui no final, né? Descoberto o valor do algarismo da unidade, vamos achar o da dezena.
Eu sei que D mais U, então D mais 7 é igual a 12. Então, o algarismo da dezena, o 7 está somando, passa a subtraída é 5. Então, o nosso número seria o 257. Então, agora eu vou dividir por 13 para ver quanto que vai sobrar de resto. 257 dividido por 13. Então, vai dar 1. 1 vezes 13 dá 3 para 25. Faltam 12. 12 não dá para dividir por 3. Abaixo 7. 127 dividido por 13. Vai dar 9. Tá? 9 vezes 13 vai dar 117. Para 127, faltam 10. Então, vai sobrar 10 de resto. Ok? Resposta aqui, alternativa E de excelente. Tá, galera? Então, era um probleminha aí envolvendo, né, números, tá? Operações aí, trabalhamos com sistema e também com divisão. Show? Bem, galera, aqui então eu encerro mais uma aulinha da nossa playlist, tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos aí, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? Não esqueça, né, que é importante aí você dar um like aí no nosso vídeo, tá? Para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos. Show? Na próxima aula eu termino aí a correção deste nosso simulado, tá? Então não esqueça, eu vou deixar aí nos comentários aí do vídeo, na descrição do vídeo, playlists aí sobre probabilidades para vocês aprofundarem um pouquinho mais nesses assuntos aí. Show? Se inscreva para ter notificações de novas aulas. Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!